Bem-vindos ao Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado ao inesquecível Django Reinhardt e a toda a sua herança musical. Aqui mergulhamos nas histórias, nas paixões e nas experiências dos músicos que mantêm vivo este estilo em Portugal, com um olhar especial para o seu crescimento e as suas raízes na Grande Lisboa. Jazz Manus Lisboa é uma conversa com muito swing. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jazz Manus Lisboa. E antes de mais, desejo um grande ano para todos vós e que as vossas resoluções sejam realizadas e que seja um ano 2026 com muita saúde. E então, para o episódio de hoje, temos uma presença especialíssima, porque é a primeira presença feminina. Olá, Carla Frado. Olá, bom dia, Gonçalo. Tudo bem contigo? Tudo. Muito bem-vinda. Muito obrigada. E já agora aproveito para também desejar um bom ano e que seja um bom ano com revoluções musicais e dançantes, porque a música e a dança fazem bem à alma, traz felicidade e não só, traz calma e alegria. Muito bem. Ouçam a Carla, porque é uma pessoa muito experiente e muito sábia. Carla, lançaste um mote, falaste da dança. E gostava que falasses um pouco de ti, que falasses do teu background, da tua biografia, até à chegada precisamente à dança, que faz parte hoje da tua vida. Ok, então a dança sempre fez parte da minha vida, a dança, a ginástica, a música, cantar, dançar, pintar. Quando eu era pequenina estava sempre aos saltos a dar cambalhotas, por isso ela não surgiu, ela já lá estava. E foi algo que continua sempre, nunca tive na minha vida uma profissão séria. Sim. Os meus pais bem queriam que eu fosse médica, engenheira, arquiteta. Isso foi quando eu queria ir para as Belas Artes. Mas o que eu fiz fui parar à escola de circo e tornei-me palhaça. Portanto, aquelas cambalhotas todas compensaram. Isso com que idades agora, Carla? Porque eu fui para a escola de circo, entrei com 15 ou com 16 anos. Cedinho. Foi, então sim, quer dizer senhora. Que não fizeste o secundário todo. O secundário foi o curso de clown. Ou de clown, é assim que se diz, não é? De clown. Não é curso, era um curso de expressão circense, era no Chapitão. Okay. E eram 3 anos e era um curso abrangente. Ao início estava tudo misturado, podias ir para a parte técnica do espetáculo ou para a parte artística. Eu escolhi a parte artística, embora também goste muito da parte técnica, dos adereços, dos cenários, dos figurinos. Então foi muito interessante, que era muito completo. Tivemos música, havia uma professora francesa que nos ensinava música, sapateado, dança, a parte do circo, é claro, foi muito giro. Ok, era muito abrangente nesse sentido. E com 15 anos, e ficaste nesse curso até que idade? Foram 3 anos. 3 anos, ok. Então, 3 aninhos quer dizer que chegaste aos 18 e foste tirar o curso de engenharia. Não. Os teus pais queriam, não? Não, nunca lá cheguei de engenharia. Eles já estavam dizendo, pelo menos o curso de arquitetura, que é parecido com as Belas Artes, mas não. Continuei a trabalhar no circo. Okay. Formámos uma companhia, fomos trabalhar depois para o teatro com o Filipe Laféria, que foi a minha segunda escola, na verdade. Que fixe. Foi, okay. Trabalhámos em 2 peças ou 3, já não me lembro. E depois montei o meu próprio projeto, que era também ligado ao circo, ao teatro, ao canto e à dança, que era tudo misturado. E finalmente, quando me cansei do circo, porque também há uma altura em que tudo o que é bom chega a uma altura em que já não é, mudei de vida. E a dança, entretanto, tinha voltado, mais especificamente, na verdade tinha voltado a música e a dança. E houve uma altura em que eu tive que escolher ou a dança ou a música. E pensei, eu aos 80 anos ainda consigo ir para a música, mas aos 80 anos será difícil ir para a dança. Exato. E isso não quer dizer que seja impossível. Gente de 80 anos venham dançar, que é muito bom e ao menos estamos alegres enquanto nos movemos. Olha, e antes de chegarmos à parte da dança e da música, como é que era a precariedade? Era já muito precária como é hoje? Ou era menos precária? Ou não era de todo precária? Eu acho que nunca mudou. Nunca mudou? Nunca mudou e às vezes queixamos-nos agora, mas se formos ver as condições de 1900, 1800, acho que esta área, a área artística, é sempre uma área muito precária e é muito complicado, porque quando é jovem o futuro parece promissor e ainda tens, mas de repente chegas a uma altura em que começas a pensar, se calhar eu devia ter tido um segundo plano.
Pronto. Não é? É sempre o problema de ser artista, é este. Mas e na altura, como é que tu trabalhavas? Não tinhas contrato, certamente? Não. E já havia recibos verdes? Já haviam, eram mesmo verdes. Era Por isso é mesmo que eles em se papel, chamam verdes. exato. Eram verdes. Agora chamam-se verdes, mas não são verdes. Sim, eram ventos e encontros, não havia E em contos ainda. Mas achas que era melhor, era mais bem pago? Era. Hoje em dia? Pronto, Muito é? mais bem pago. Há uma Não tem diferença. comparação. E o mercado nessa altura havia muita oferta? Temos que nos lembrar que eu trabalhava no circo e Uhum. trabalhava no circo não tradicional e então quando eu comecei foi o primeiro curso do Chapitão, então Uhum. não havia muita oferta. Mais tarde é que começa a haver bastante mais oferta. Então é diferente, quando estás nem algo que é do início. Pois o Chapitão é uma escola pioneira aqui em Lisboa, não é? Uhum. Sim, das primeiras ou a primeira mesmo, não é? É a primeira escola de circo. E acho que continua a ser a única, embora hajam cursos, há por exemplo cursos de clown e há cursos de final de tarde e pequenas oficinas, mas o Chapitona continua a ser o único que com um curso de 3 anos de curso profissional. E então, chegaste aos 18 aninhos, não foste para a engenharia, continuaste com o circo, certo? Exato. E como é que a dança já fazia parte da tua vida, mas como é que ficou a prioridade, não é? Assim como o centro... O centro da minha vida. Como é que eu mudei de ser o circo para a dança? Mudou porque fiquei cansada do circo. E tinha que mudar e na altura a dança já tinha aparecido novamente. Ela nunca desapareceu, mas depois apareceu porque eu queria fazer um número de acrobacia com dança. Que era para mudar um bocadinho. Tem que se mudar o que se faz em circo. Sim. Vais adaptando, não é? Então começámos no início também, quando a Abat veio para Lisboa dar aulas, no segundo ano que ela veio para Lisboa, tive a sorte de ir ser aluna dela. E quem é? Desculpa, eu não percebi o nome. A Abat. Abat. E quem é a senhora? A Abat é a Abat Farag, que é americana, da Califórnia, e veio para Portugal, começou a dar aulas de Lindy Hop no Porto, e depois houve um grupo, que era um grupo muito interessante, que eu infelizmente não me lembro o nome, os Cais de Sodré Cabaré, qualquer coisa assim, tinha a Sara Vargas e o Carlos Deluxe, sim. E eles convidaram-na a vir dar aulas de Lindy Hop a Lisboa para o grupo deles. Eles tinham um grupo de show de burlesco. E eles são muito giros, vestem-se sempre todos lindos à época. A Sara é lindíssima e tem roupas lindas, eu sigo-a no Instagram e continua a ser aquela pessoa linda. E ela veio dar aulas e no segundo ano fez uma aula no Ateneu Aberta e foi na hora certa, o momento certo, e eu fui à aula experimental e a partir daí nunca mais parei de voltar a dançar. Mas neste caso voltei a dançar danças a pares, porque eu nunca tinha feito danças a pares. Tinha feito sapateado, jazz, balé, quando era adolescente e quando estava no circo, mas nunca tinha na minha vida dançado com alguém a pares, nem na discoteca, porque na minha altura dançava-se a solo. Quando eu era jovem, era tudo sozinho. Carla, agora pegaste aí num tópico curioso, que é a dança a pares. Eu estou habituado a sempre que vou ver concertos, festivais, momentos musicais, eu normalmente, a maior parte das vezes, vejo as pessoas a dançarem sozinhas, quer dizer, um bocado de género Frankenstein, paradas no mesmo lugar. E é curioso não haver, se calhar, essa parelha, portanto, dança a pares num concerto, não é? Ou O que é que tu achas sobre... Então, há uma parte histórica que é interessante, que muitas da música era feita para bailes, o que é algo que não acontece tanto agora. Eu não me lembro de ser criança, adolescente e jovem adulta e ir a bailes. Isso era algo que não existia na minha vida. Havia sempre, a música era algo para desfrutar sentado numa sala de espetáculos e com ar sério. E depois, quando se era mais jovem, começou a haver aqueles concertos que eram os concertos de pé e era só para abanar a cabeça. Sim. E estar ali, E a parte sentada eu ainda gostava, a parte de pé eu detestava, era uma seca para mim, detestava e tinha imenso medo daqueles concertos gigantes de milhares de pessoas, e continuo a ter medo desses concertos em que as pessoas às tantas andam ali a bater uns nos outros e a atropelarem-se. E de repente, isto foi um mundo novo para mim. E eu acho que também, se calhar, é interessante pensar mesmo para ti.
Porque de repente passas tu, enquanto músico, de tocar para pessoas que ou estão sentadas com um ar muito sério, que às vezes tu nem sabes se elas estão a gostar ou não do concerto, ou pessoas que estão só a abanar a cabeça e estão de pé agarradas ali à parte da cerveja. E de repente passas, porque eu também me aconteceu isso, de poder desfrutar de um concerto de música ao vivo e de poder dançar, que é a coisa mais maravilhosa para mim, que é desfrutar, principalmente porque os músicos, acho que é algo que se passa com os músicos quando há pessoas a dançar à série, que é eles começam a brincar connosco. Não sei se sabes que há uma coisa que se chama a quarta parede. Não, o que é isso? Eu também não sabia, porque eu venho do circo, mas um dia uma rapariga que estava a trabalhar connosco, ela vinha do Conservatório de Teatro, e ela disse-nos assim: vocês são impressionantes, a nossa companhia de circo. Vocês, não existe a quarta parede. Sim. Eu, qual quarta parede? Que parede é essa que estás a falar? E então parece que há algo que é uma parede entre o público e o palco. Que é parece que estamos numa televisão, em que não podes interagir com a televisão, mas estamos a falar de teatro ao vivo. Então, teatro clássico, desculpem se por acaso estou a dizer algo mais estranho, que eu nunca estudei teatro clássico, só circo, que há uma parede que impede a passagem de informação não de emoção, mas de informação e de interação entre o público e o palco. E nós simplesmente, isso não existia. Para nós era tocar lá, íamos à plateia, e é isso que também acontece nos bailes. Para os músicos e com os bailarinos, que é, não existe quarta parede, que os músicos podem brincar connosco, podem acrescentar elementos à música e vice-versa. Então é como se fosse uma corrente de energia que passa de uns para os outros e fica circular. Sim, exatamente. Eu quando estou a tocar para dançarinos e eu quando os vejo a dançar, eu sinto-me, deixo de ser o observado para eu ser o observador, eu estar a observar. Isso relaxa-me, descontrai-me ao ponto de ok, as pessoas já não estão a olhar para mim, agora sou eu que estou a olhar para as pessoas. Pelo menos eu, enquanto músico, sinto que deixo de ser o foco. Ou seja, como estavas a dizer, as pessoas estão sentadas a olhar para um espetáculo e agora se calhar sou eu que estou a olhar para o espetáculo. Ou seja, somos todos protagonistas, estamos todos envolvidos na mesma coisa. O que me relaxa a mim e descontrai-me enquanto músico. Eu acho que essa é uma parte que é muito relaxante tocar, porque primeiro, tu não tens que entreter os bailarinos enquanto músico. Porque eu lembro de ir a um baile e a banda não tinha sido informada, ou antes não tinham falado com a banda que não precisavam nos animar, sabes? Aquela coisa de falar, olá, estão bons, digam olá, aquela coisa que faz parte às vezes dos espetáculos musicais, que é a interação com o público. Nos bailarinos a coisa está feita, eles não querem que tu fales com eles, pelo menos não fales muito com eles, porque eles já estão a falar contigo, eles só estão a falar com uma conversa não verbal. Corporal. Pois, exatamente. Mas essa parte, agora voltando à parte da história, é uma parte interessante que eu gosto muito de história e li que houve uma altura em que, e com todo o direito, os músicos queriam que olhassem para eles, queriam que dessem valor de uma maneira diferente que os bailarinos dão ao que eles estão a tocar. E então começou a haver um movimento anti-baile. E os músicos queriam tocar em salas que tinham cadeiras e que as pessoas não podiam dançar. Ok. O que também é interessante. E pronto, têm todo o direito de querer ser apreciados pela arte que estão a fazer. E essa é uma das coisas que também influenciou o deixar de haver bailes. Porque eu lembro-me de ser criança e não havia bailes na minha vida. Meus pais não iam a bailes. Não fazia a menor ideia, só os bailes populares. Por os músicos considerarem se calhar desrespeituoso estarem a dançar em frente à música ou para não tirar o foco principal do artista? Era sim. Por aí. Ok. Sim, mas claro que a história é feita e a nossa sociedade e a nossa vida e sociedade é feita de vários momentos e vários desejos, e os músicos têm, claro, todo o direito a querer ser apreciados pela arte e pela música que estão a fazer e a música ser ouvida e não dançada, embora os dançarinos, é claro que estão a ouvir a música, mas, e voltando ao que tu disseste, não estão a olhar para os músicos, não estão a dar 100% de atenção visual, só estão a dar 100% da atenção, mas da atenção do movimento. Certo. E o que eu acho muito giro, e agora voltando à parte que é, quais são as diferenças para os músicos, que é, se os músicos de repente fizerem qualquer variação rítmica, fizerem um silêncio, mudarem o tempo da música, a sala que está a dançar vai imediatamente responder, e isso é uma espécie,
não só de comunicação, mas também é bastante poderoso. Tu seres um músico e tu saberes estás a dominar aquela sala. Mas olha, isto faz lembrar não, leva-me a 2 pontos que acho interessantes abordarmos, porque quem nos está a ouvir, eu e a Carla, não sou eu e a Carla, as entidades, portanto, o Gonçalo Mendonça e o seu grupo, a sua banda, e a Carla, a sua escola e os seus parceiros, bailarinos, trabalhamos muito em conjunto, nomeadamente no Festival de Almada e nos workshops na Escola Blues and Swing, e a Carla, mais precisamente no Festival Jazz Manus de Almada, diz sempre os bailarinos têm que dançar lá para trás, atrás da plateia. Portanto, nunca entre a plateia e a banda. Precisamente por causa disto que estás a dizer, de não tirar o foco essencial ao artista, não é? E também fazer com que o público, a plateia, possa olhar e apreciar o espetáculo sem ter os dançarinos, ou os bailarinos, perdão, pelo meio, portanto, a fazer ruído visual, de certa forma. Não sei se estou a falar bem. Estás a falar maravilhoso. Basta pensar que és público, estás sentado e de repente tens os malucos à tua frente. Não consegues ver o músico, porque, atenção, há pessoas que olham bem para os músicos. Por exemplo, outros músicos que estejam na plateia estão a olhar, a ver o que é que as mãos estão a fazer, estão a ouvir, mas também estão a apanhar outras informações. E sendo mais crua, na verdade ninguém quer andar a ver rabos à sua frente, a passear de um lado para o outro, não é verdade? Enquanto está a dar um concerto. Então é uma questão de respeito, mas exato. Na verdade é quase uma questão de vamos ter bom senso e pensar que as pessoas que estão sentadas não querem dançar, elas têm o direito e fizeram uma escolha de estar sentadas. E então têm o direito de ver os músicos, ver e ouvir os músicos à vontade, sem distrações. E outro ponto que eu queria abordar, que eu queria falar contigo, pronto, aqueles que não querem dançar não dançam, os que querem dançar dançam. E qual é a motivação dessas pessoas que querem dançar? Agora eu vou só voltar atrás, desculpa, vais repetir essa pergunta. Sim. Atenção, porque se vocês foram a um baile em que há música ao vivo, aí já é diferente, porque estávamos a falar de locais em que tem música ao vivo, tem cadeiras, tem mesas e é específico para misturado, que é pessoas que estão a ouvir, os ouvintes e as pessoas que querem bailar, mas o objetivo principal são os ouvintes. Se forem a bailes e diz baile e tem música ao vivo, mas diz que é um baile, certo. Atenção, Sim. Está lá a dizer, então as mesas e as cadeiras vão estar na lateral. Na lateral, exatamente. Porque os bailarinos também gostam de estar próximos dos músicos. Há bailarinos que adoram estar quase em cima dos músicos. E então é pensar muito bem, atenção, ler o que é que aquilo é. O contexto. Qual é o contexto para saber ao que é que se vai. Exatamente. E voltando então à minha pergunta, e qual é a motivação, qual é o estímulo, porque é que as pessoas dançam, porque é que as pessoas dançam a pares? O que é que a tua experiência te diz? O que é que a dança traz às pessoas? Então, a dança traz, primeiro que tudo, acho que a parte mais simples, que será a parte do movimento, que nós temos que nos mexer. Não dá jeito. Eu tenho imensa vergonha e timidez. Essa é outra parte. Espera, eu comecei pela parte mais simples. A parte mais simples é a prática. Temos que nos mexer. Aí há quem não gosta de ir para o ginásio. Não é? Isso eu vou. Pois, olha, eu não vou, detesto. Era a parte que eu não gostava no circo, era aquela parte de ter que fazer abdominais e estar ali, e não havia arte. Eu percebo, eu gostava depois de fazer os pins e as cambalhotas, não é? Mas aquela parte da preparação física era a parte para mim mais chata, mais desinteressante. Era como se fosse aquele xarope que é amargo, mas tu sabes que tens que o tomar porque, pronto, vai-te fazer bem. Então essa é uma das partes, é uma boa alternativa a quem não gosta de ir ao ginásio e quer se mexer. E essa é assim. Depois vem a outra parte que é a principal, que é porque que as pessoas vão ter aulas de dança. As pessoas vão ter aulas de dança para socializar. Essa é a primeira parte. E depois pensam, ok, posso socializar de várias maneiras, com várias opções, mas gostam de música. Ir aprender um instrumento não é bem socializar, porque na verdade a maior parte dos instrumentos vai ser uma aula individual, não é? E depois só vão chegar à aula de grupo quando já tiverem alguns aninhos de aula individual. Estou a dizer alguma coisa errada? Não, está perfeito. Pronto. Mas gostas muito de música, então
é uma ótima opção ires aprender a dançar, porque tens o que tu gostas, música, e claro, é evidente que vais escolher a música que tu gostas. Às vezes perguntam-me, como é que eu hei de escolher, porque eu ensino várias modalidades, o tipo de dança. E eu disse, olha, a primeira coisa é pensar qual é a música que tu gostas. Porque primeiro que tudo vai estar a música. Se tu gostares da música, está o caminho andado para tu gostares da dança. Sim, porque vais estar a dançar aquela música. Se vais estar a dançar uma música que tu não gostas, quer dizer, o que é que estás ali a fazer? Por isso vais para o ginásio, não é? E então, na verdade, as pessoas vão para socializar. Depois vão para fazer outras coisas também. Agora vamos voltar a entrar na parte da timidez. Pode ser a timidez mesmo de socializar e vão para ali porque é uma maneira de socializar, ou então pode ser também uma parte mais terapêutica. Às vezes as pessoas têm noção disto e às vezes não têm a noção, que é de estarem ligadas ao corpo, porque nós vivemos em uma sociedade em que não estamos, as pessoas não estão ligadas ao corpo, estão completamente, trabalham todas no cérebro. E é de ligar ao corpo, ligar também a... As pessoas têm, não só estão desligadas, como às vezes têm vergonha, por exemplo, mexer as ancas, têm vergonha de mexer as ancas, mexer os ombros. É uma questão cultural também, não é? É uma questão, digo eu, sim, dos nossos passados recentes, não sei, Não, tem tudo a ver, e aquela parte dos músicos quererem ser apreciados, e às tantas aquilo eu lembro-me de ser criança e dançar a pares, ir para o bailarico era nas aldeias, não era em Lisboa, sou uma menina de Lisboa. Ou era da Alfama ou da Moraria, eu sou das Avenidas Novas, tá? Então, meus pais, baile? Não há baile. Nem havia giradiscos em minha casa, eu tive que pedir muito o giradisco. Já agora, eu sou da década de 70, atenção, calma. Eu lembro-me do 25 de abril de 1974, muito pequenininha, mas lembro-me. Mas lembro-me que não havia baile, isso não existia. Música e dança era algo que tu apreciavas no palco. Ias ao teatro, ias a uma sala de concertos e lá estava a música para tu apreciares, e era música clássica, atenção, e a dança era dança clássica, não havia cá nada destas coisas de dançar a pares e por aí fora. Pelo menos da minha vida isso não fez parte. Por isso foi muito difícil para mim dançar a pares, atenção. Quando comecei a dançar, aquilo era um mundo desconhecido. Por mais teatro e circo que eu tivesse, que envolvia trabalho com outras pessoas e trabalho físico e de conexão física, uma coisa é fazer acrobacia e dar deixas e fazer interação no palco para dançares a paz num ambiente social. Não é palco, um ambiente social, um baile é um ambiente social, é uma dança social. E tu achas que há espírito comunitário entre os dançarinos, os teus alunos? Ou ao longo destes anos que tens dado um imenso ensino de dança, achas que existe um espírito comunitário, de uma ligação forte entre os alunos e os dançarinos? Ir para uma aula de dança ou para um baile não significa que tu vais fazer uma ligação forte. Podem ser ligações casuais e podem ser ligações como a espuma dos dias, sabes? Aquela coisa que é a espuma dos teus dias, que faz parte e que te falta, que é chegares ao café e dizeres olá, por exemplo, que é aquelas pequenas interações. E às vezes estamos sempre a falar de as interações que são meaningful. Como é que se chama isto em português? Oh meu Deus, eu leio tanto em inglês que é uma vergonha que não sei palavras em português. Ligações profundas e com significado. E na verdade o dia-a-dia também é feito principalmente das ligações leves e superficiais e que nos dão aquele momento pequenininho de alegria no dia. E então é algo que é uma escolha tua, uma escolha das pessoas, não é algo que eu possa influenciar, eu posso proporcionar um ambiente que seja inclusivo, e isso é muito importante para mim, porque a dança, tanto a dança de espetáculo como a dança social, e vamos pensar a dança de espetáculo, aquela dança que tu vês no palco, que é de performance, ou uma dança social, que é tu interagires, proporciona as duas coisas, proporciona a exclusão e proporciona a inclusão. E tu podes, enquanto professor, enquanto organizador de bailes, tu podes favorecer os ambientes, ou um ou outro, mas depois não podes mandar. Não podes ser tu a dizer é assim que vai acontecer, tu só podes proporcionar o ambiente, e a partir daí são as pessoas que vêm ao baile que na verdade fazem o ambiente. Tu podes dar o exemplo,
E pronto, mas a partir daí não podes decidir pelos outros, como é que é aquela coisa da psicologia, tu só podes decidir para ti, mas não pelos outros. Pois é que realmente eu considero uma pessoa tímida e um bocado envergonhada, mas para as pessoas que têm esta tendência da timidez e da vergonha, acho que é muito difícil as pessoas, acho que é corajoso, na verdade, irem a essas aulas de dança ou estes encontros e estimularem-se, ou como é que se diz, ganharem coragem para dançarem com pessoas que nunca viram na vida, ou que viram na semana passada ou um mês atrás, não é? Ou pessoas totalmente novas e caras novas. E eu acho isso corajoso. Estamos só a falar de uma coisa que é de dança, não é irmos para a guerra, felizmente. É uma coisa aparentemente boa e acessível, mas que, como envolve o nosso corpo, que nós estamos tão ligados só à mente, esquecemos que temos um corpo, temos membros, e eu falo por mim, e teria que ter imensa coragem para dançar com pessoas que eu nunca vi na vida. E não só o corpo, mas também envolve as tuas emoções, porque realmente é difícil. Quando se és tímido, ou mesmo que não sejas tímido, depois se estás num ambiente que é muito competitivo, depois entram muitas emoções e aquilo pode ser bastante desagradável. Pois. E tu já lidaste com isso? Com esse lado, ter que falar com pessoas, um lado mais terapêutico, mais emocional? Tens que fazer a pergunta outra vez. Se já tiveste esse lado de teres que fazer, entre aspas, uma terapia com alguém que tivesse ficado decepcionado, ou que tivesse ficado bastante desapontado, ou com ainda maior timidez, por algo não ter corrido bem numa aula de dança ou num encontro de dança? Ok, então há que pensar que para mim, na verdade, todas as aulas são de terapia. Okay. Aquilo é uma das coisas que eu adoro, que é trabalhar a inclusão, e está tudo disfarçado, por assim dizer, mas a dança para mim é super interessante, dança social é super interessante porque permite trabalhar de um modo que não é óbvio, que não estás a ir à terapia, tu estás a ir a uma aula de dança, mas na verdade eu sei, e há escolhas que se faz na vida enquanto professores e enquanto organizadores, e uma das escolhas que eu fiz, porque é o que me fica bem a mim, quer dizer, à minha alma, o que eu gosto de fazer, que é, eu sei que as pessoas vão à minha aula de dança porque são felizes lá, estão bem. Quando lá chegam, é como se é o momento da felicidade da semana, é aquele momento em que eles estão lá, estão relaxados, eles sabem que se vão divertir, vão interagir. Muitas vezes levamos comida, levamos bebida, estamos lá a curtir, e essa é a parte, na verdade, importante para mim. Essa eu não quero saber de... Para mim não é interessante estar a... Claro que é giro, é toda a gente quer, os professores dizem, ele dança tão bem, mas eu prefiro alguém que não dance bem, que seja simpático e com que faça os outros sentirem-se bem, que me faça sentir bem a mim, do que alguém que dance super bem tecnicamente, mas depois tu sentes-te mal a dançar. Sim. O que dá ali uma vibe estranha. Então, se aconteceu algo tão específico como o que tu perguntaste, nunca é tão específico assim. Sim. Porque o ambiente proporciona um ambiente seguro. Inclusão, e então nunca há, exatamente, não tem. Sim. A coisa mais parecida que tive, que achei super interessante, foi ir dar aulas a um instituto. Bom, uma coisa dessas, que eu não me lembro o nome, que era para doentes com Alzheimer. Que era com o início de Alzheimer. Portanto, na verdade havia ali vários estados, e então fui lá dar uma aula de dança, e essa foi a parte mais, quando é o mais interessante, é essa parte. Tu chegas e tens que dar aulas a pessoas que têm a parte física comprometida, a parte neurológica também, e então é arranjar maneiras de, através que faz parte sempre da minha dança, que é a fantasia e o dia-a-dia. Que é, não compliques a parte da dança, porque dança é simples. Só tens 2 pernas e 2 braços, e tens o teu corpo só funciona de uma certa maneira, não é? Não vamos funcionar como um polvo, porque nós não somos um polvo. Então acaba por ser super simples. Então essa parte foi super interessante, dar aulas a pessoas com Alzheimer, que tinham a mobilidade comprometida, e a outra foi dar aulas num projeto Erasmus a pessoas que não sabiam dançar, e eu tinha que ensiná-las a dar aulas de dança. Atenção, nenhum deles sabia dançar.
para alunos do ensino especial. Sim. Então, ambas as situações foram super interessantes de pensar como é que eu vou ensinar pessoas que não dançam a dar aulas de dança a alunos e a uma população de educação especial. Foi super giro, foi super interessante. E o resultado final? Ainda não sei, porque só vou saber, isto é um projeto de um ano, só vou saber em abril. Ok. Correu bem, de certeza. Os meus alunos eram os fofinhos. Sim. Carla, já não temos assim muito tempo e agora vamos entrar um bocadinho no Manus, porque acho que serve É o que nos une. Qual é a dança associada ao Manus? A dança é logo Balboa, que é uma dança rápida, mas também com a música Manus também podemos dançar slowball. Porque quando vão fazer as baladas, desde que sejam em swing, dá para dançar slowball. Embora também há baladas que na verdade são valsas que vocês tocam. E são lindíssimas. E às vezes há puristas em dança, que de certeza que também há em música, que é uma valsa, eu não vou dançar porque eu só sei dançar Balboa ou a slowball, por exemplo. E eu não. Fazes de conta que sabes dançar. Toda a gente viu filmes de pessoas a dançar a valsa. Com o que tu tens, são as duas pernas e 2 braços, não é? E já agora, se não tiverem um bracinho também funciona, e se não tiverem uma perninha também funciona. Basta ir ao YouTube, até dá para fazer circo, atenção. E dançamos com o que há. Então a Balboa é associada à música rápida, slowball às baladas. Pronto, e a valsa é uma valsa. E uma valsa é uma valsa e dança e não te armas em esquisito, porque a música é lindíssima. E Balboa, quais é que são as características da dança Balboa? Para além de ser rápida, evidentemente. É sempre a pares, não é? Sempre estamos a falar de dança a pares. E quais são as principais características do Balboa? Então, Balboa é uma dança rápida e é uma dança de pouco espaço e de trabalho rítmico. Rítmico, trabalho de pés e de coisas muito pequeninas com o par. E é uma das minhas danças favoritas porque permite-te entrar em meditação. Então, quando é mesmo rápido, tu na verdade estás o tempo todo abraçadinho, em close embrace, abraçado, em abraço fechado, e estás juntos mas separados, que é o que eu digo, dançar juntos mas dançar separados, porque uma parte de nós está junta, não desmanchamos a nossa bolha onde estamos, a nossa conexão não desmancha, mas depois a parte dos pés podem fazer ritmos diferentes, então é dançar os juntos mas separados. Somos uma unidade, mas continuamos a ser 2 pessoas diferentes, 2 indivíduos. E entras em meditação, na verdade. E qual é a função do par? Há algum que, portanto, tem a mesma função, o homem e a mulher? Ou algum... Essa é aquela pergunta que agora é complicada. Não, só estou a brincar, na verdade não é complicada. Que é, tradicionalmente, há um líder e uma follower. Tradicionalmente, o líder é homem e a follower é mulher. A tradição já não é o que era. Pronto, ainda bem. E na verdade estou a pensar se alguma vez, se não vivemos aqui num mundo de ilusão, se alguma vez a tradição foi. Porque se formos ver mesmo historicamente e na parte dos bailes, quantas mulheres é que não dançam juntas? O problema cá em Portugal, na verdade, não são as mulheres dançarem com as mulheres. Cá em Portugal são os homens dançarem com os homens. Atenção. E essa é a parte tradicional. Na verdade, quando vamos ver e já como se... vamos ver disto de 2 maneiras. Uma é a parte tradicional. Há umas followers que são super clássicas e que na verdade querem ser lideradas. Check. E há followers que são mesmo boas e que conseguem, mesmo clássicas, dão ali, limpam aquela dança toda, fazem com que a dança funcione, porque na verdade ao final do dia a dança é a pares, é algo que envolve 2 pessoas e as 2 estão a empurrar o mesmo barco. Se uma empurra o barco e a outra puxa para trás, aquilo não funciona. Pronto, então esta é uma maneira de ver. A outra maneira de ver é que, mais claramente, que as followers têm voz. E não só fazem a parte de fazer com que a dança funcione. Atenção, líderes, porque se a follower quiser, ela consegue fazer com que a dança não funcione. Elas só o tradicional fazer
possível que a dança funcione, não, também têm uma parte ativa de escolher o que é que vão fazer a seguir. E os líderes também têm uma parte de escolha de a follower deu uma ideia e eles seguem aquela ideia. Portanto, ao final do dia, para mim, o líder e o meu follower é só uma convenção prática para começarmos a pensar quem é que começa com a perna direita e com a perna esquerda, certo, e quem é que está a abraçar. Certo. E a meio da dança tu podes trocar o abraço. A meio da dança tu não estás a pensar se estás a começar com a perna direita ou com a perna esquerda, queres cá saber. Ao final do dia tu tens uma música, tens duas pessoas e temos que dançar, é uma palavra forte, porque é uma escolha, é verdade, nós não temos de, é uma escolha que fazemos, estar a dançar aquela música, estar a dançar com aquela pessoa, ou ela nos calhou, e fazer com que aquilo seja um momento agradável, porque isso é a maravilha da dança, que é aquela coisa que falávamos há dia de relações, há bocadinho, relações fortes, ou a relação daquela de chegares ao café e dizeres olá, que pode alegrar a vida daquela pessoa, e a tua também fica mais leve, que são aqueles 3 minutos da tua vida que estás ali e disseste olá e deste alegria e recebeste a alegria de volta. Evidentemente que a parte técnica é fundamental, né? Os movimentos e por isso é que as pessoas têm aulas de dança, mas o quão de improvisação é que existe nessa complementariedade? Então vamos voltar atrás, que é todas as danças sociais ao início não têm aulas, tu aprendes no bairro e vais aprendendo uns com os outros, e esta é uma maneira de tu aprenderes, que é a dançar com alguém que sabe, ou alguém que inventou um passo e aquilo vai andando, e também é assim, com música nova e no baile que aparecem novas danças e tu aprendes, e esta é a maneira tradicional. Depois há a maneira em que vai clássica, que é depois há aulas, assim como para músicos. Isto também acontece com músicos, porque há músicos que podem não ir sequer a uma escola de música e aprendem em casa com os amigos, sem dúvida. Sim. Claro que é mais fácil ir a uma aula. Vais ter uma aula e acabas por aprender, porque vamos pensar que tanto a dança como a música são linguagens, e então vais aprender uma linguagem, que é para poderes falar aquela linguagem com aquelas pessoas que sabem falar. Por exemplo, eu vou aprender a falar grego, que é para aprender a falar com os meus amigos que são gregos e que não falam português, faz-te conta, é a mesma coisa. E lá vou eu. Mas as duas maneiras são válidas, atenção. Okay? Podes ir a uma aula ou podes aprender no baile, para qualquer dança. Não vamos cá estar esquisitos, porque as danças normalmente surgem assim, no baile. Portanto, caros ouvintes, meninos e meninas, se quiserem aprender a dançar, é aqui com a excelentíssima Carla Frade, na Escola Blues and Swing Lisboa, no espaço Misturado, na Estefânia. Vão ao Google, vão ao site da Escola Blues and Swing, e tem imensas atividades, e não só de dança sempre associada a um género de música. E já agora, Carla, para terminar, temos que acabar. Como é que tu vês este crescimento da dança em Lisboa associada à música manouche, esta complementaridade que acho que tem tido algum êxito, step by step? Como é que tu vês este crescimento desde que começaste com a dança, com a formação na área da dança, até agora, 2026? Então, falando outra vez de dança ligada à música e música ligada à dança, quando comecei era muito complicado arranjar bandas, porque também é ligeiramente diferente tu pensares num concerto, pensares em tocar para pessoas ouvintes ou pessoas que estão a dançar. Essa é número 1. Foi algo que se foi construindo, fomos conhecendo as bandas e as bandas habituaram-se a tocar para bailarinos. Agora, ultimamente, e falando dos nossos workshops, lentamente, porque comecei também a ter aulas de música, e quando comecei a ter, porque voltei à música, não esperei pelos 80 anos, mas voltei a ter. Ok, não voltei ao piano, mas voltei à voz. E quando cheguei às escolas de música, na verdade, não havia o que eu queria, que era algo que estava mais ligado à dança, porque eu danço. Então era tudo muito ligado a um repertório. Vamos falar de repertório. Repertório para pessoas que ouvem só. Certo. E não havia blues, não havia jazz manouche, não havia swing, havia só jazz. Algo que não me interessava, pronto. E ao fim de 2 anos
cheguei à conclusão, entretanto já tínhamos começado a parte dos workshops do Jazz Manouche, tinha também começado uns workshops com o Zé de swing, de blues e swing, e este ano é que continuamos com os workshops, mas cada vez mais, com mais alunos, felizmente, e são muito bem-vindos, atenção, mas o Gonçalo, eu no outro dia perguntei-lhe, Gonçalo, porque lembra-se, eu sou professora, como é que tu geres este workshop e esta apresentação, porque tens tantos alunos, não quer dizer que não se inscrevam, atenção, ele tem espaço, mas não é uma coisa fácil gerir tantos, e acabei por formar, na verdade, uma escola de música. Tem Jazz Manouche, tem música blues e tem música swing, e é uma escola que tem workshops e cursos dedicados a quem toca este tipo de músicas, que era algo que não existia, e quem toca este tipo de músicas para bailes. E como à semelhança dos bailarinos, que é muito giro aprender na aula, mas na verdade é nos bailes que depois se vira frangos, não é? Que se dá ao pé. Os músicos também têm isto, que é aprendem, mas depois vão tocar ao vivo para bailarinos. Também têm ouvintes, porque os ouvintes são sempre bem-vindos, desde que saibam que vão a um baile, já sabem. Exatamente. Só tem as laterais para vocês. E quando é para vocês diz concerto. E os bailarinos estão atrás, não se preocupem. E pronto, e contigo, com a Margarida agora e com o Jorge, acabei por ter em vez de ser só escola de dança, é uma escola de dança e música, blues e swing, porque Jazz Manouche é uma música swing, e dedicada a tocar para bailarinos, que é diferente de tocar para ouvintes. Aí está. Eu acho que é fantástica esta tua vontade de fazer a diferença, de fazer algo que não existe, pelo menos aqui em Lisboa, é algo novo, e eu agradeço-te imenso por me teres incluído nesse teu projeto, e que tem feito de mim também, tem-me dado imenso estímulo, sem dúvida. Então, digo mesmo isto do peito e da alma. E também só falar um bocadinho já do Festival da Almada, que vamos para a 5ª edição, e que vocês têm todas as edições, portanto esta vai ser a 5ª edição, que tem feito sempre a vossa apresentação, uma aula aberta para quem quer aprender este género de dança com música ao vivo. Isto também é outra coisa, vocês preferem tocar com música ao vivo do que com música gravada, não é? Portanto, até porque a interação com os músicos é autêntica, mais autêntica, não é? Muito bem, Carla, espetacular, grande conversa. Acho que passámos largamente o tempo. E acabámos por não falar do Festival Jazz Manouche da Almada, mas já sabem, em maio há sempre Festival Jazz Manouche, é sempre em Almada, por isso é que se diz Festival Jazz Manouche. E Almada. E ao domingo, já sabem, é o dia do baile, que é o domingo, na verdade, é o dia tradicional do baile. Não sabia disso. Não sabia disso. Domingo à tarde. Portanto, estejam atentos. Eu proponho que vocês vão ver o site da Escola Blues and Swing Lisboa, Blues Swing Lisboa, e o Festival Jazz Manouche Almada, onde a escola Blues and Swing Lisboa também faz parte do cartaz. Carla, para terminar, eu queria que sugerisse aqui uma musiquinha do Django que tu gostes de dançar ou que dês nas aulas para as pessoas ouvirem em casa. Há só uma coisa chata com os bailarinos, é que nós ouvimos imensa música, mas normalmente só sabemos como é que ela soa, ou então a palavra errada que não é o título da música. E então, uma das músicas que eu gosto de dançar, que está na minha playlist das aulas, que é o taritatá, taritatá, paripapapá. Eu conheço essa música. Como é que se chama? Isso é o Menil Montan, que é uma música do Charles Trenet que foi gravada pelo Django em 1949. Upa. Portanto, malta, ponham o Menil Montan em casa, tudo a dançar, muito fixe. Carla, obrigado mais uma vez, e para a malta que nos está a ouvir, espero que tenham gostado deste episódio, eu adorei, e mais uma vez um grande ano de 2026 para todos, com muita saúde e muita dança para vocês. Até breve.